uma semana muito importante, é uma das semanas mais importantes que tem no ano. A gente vem de uma entrada de lua cheia envolvendo Áries, o Sol ariano e a Lua libriana, que nos convida a uma lua cheia, que nos convida a olhar para nós, o indivíduo, né? Porque nós somos o indivíduo, e ao mesmo tempo ter a coragem de olhar para o outro. Mas eu só posso olhar para o outro se eu tiver a coragem de olhar para mim mesmo. E esse olhar para mim não pode ser um olhar de crítica, um olhar de chicote pelo que eu não consigo ou deveria fazer em qualquer área da minha vida, seja como mãe, seja como esposa, seja como profissional na minha carreira, não importa. Nós, graças a Deus, temos uma coisa que é muito bacana. Nós somos mulheres, não sei se tem algum rapaz aqui na sala, mas nós somos multifacetadas e nós temos muitas habilidades. Eu fiquei muito feliz quando a Karina aceitou o convite. Eu conheço a Karina há algum tempo. Eu sei que ela faz um trabalho muito bacana que ela chama de jornada de auto-amor, aonde ela faz uma caminhada com mulheres durante um período de tempo. E eu fiquei me perguntando, né, quando eu convidei ela, um pouquinho antes de convidar ela, eu fiquei me perguntando, uma das coisas que o mundo mais está precisando, que nós estamos precisando, é essa reconexão interna. E eu achei tão bacana que, coincidentemente, a live com a Karina caiu nessa quarta-feira santa, porque as lives acontecem quartas-feiras. E tem sido coincidências o momento em que a live acontece com o céu do momento. E isso me mostra que a sincronicidade ela não precisa ser controlada. Eu querendo ou não, se eu estiver no fluxo, eu vou entrar nesse fluxo de energia amorosamente, com muito carinho. Eu sou astróloga, já trabalho com a astrologia há bastante tempo, né? Trabalho também com um jogo chamado Jogo da Transformação, que é um jogo muito bonito. Trabalho com danças circulares. Tenho formação acadêmica de relações públicas. Então eu fico pensando assim, quando eu digo isso, sou mãe de uma vira-lata, sou dinda de meninos e meninas, né? Sou filha, sou prima, sou irmã, sou mãe de alguma forma. São múltiplos papéis, multifacetada. Na astrologia, a autoestima está muito ligada a Vênus, aquela que a gente chama de Afrodite, e também ao signo de Libra, de alguma forma, ao signo de Touro, porque fala sobre os nossos valores, e no mapa, na astrologia, Vênus rege Touro enquanto valor, né, enquanto autoestima, enquanto eu cuidar do meu corpo, e Vênus rege Libra enquanto justiça, enquanto beleza, né? É interessante isso. E Touro é um signo masculino, né? Touro é um signo feminino, perdão. E Libra é considerado masculino, mesmo tendo como regente uma Vênus. E a Vênus no céu, gente, ela pode ser matutina ou vespertina, né? Matutina quando ela está antes do Sol, em graus, vespertina quando ela está depois do Sol. Enquanto matutina, ela tem uma energia mais yang, que não se refere a sexo, mas energia yang. Enquanto vespertina, ela é mais yin. E quando a gente faz análise do mapa, é bacana porque a gente também dá uma olhadinha nesse aspecto para ver como é que a gente funciona, né? Se a gente tem um jeito mais yang. E hoje em dia existem muitas mulheres que têm uma energia mais yang para fazer as coisas. A vida nos colocou numa posição aqui.
eu não quero mais falar. Eu quero convidar essa pessoa que é muito especial, né, para que ela nos fale um pouquinho sobre como é que surgiu a jornada do auto amor, Karina. Afinal de contas, o que é essa jornada do auto amor em que tu dá as mãos para outras mulheres? É somente para mulheres? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Karina. Eu sou também filha, sou esposa, sou irmã, sou amiga, sou tia. Não sou mãe de filho explícito, mas apareceu no meu mapa que eu exerceria a maternidade nos grupos femininos. E também apareceu no meu mapa, e isso confirmou a minha estrada, Rosenara, que eu vim para trabalhar com mulheres, porque eu tenho gêmeos no meio do céu, Vênus, né? Tá lá também. Então, eu vou me apresentei já, mas eu quero muito te agradecer antes de eu seguir na minha fala, porque para mim é um prazer estar conversando contigo, essa pessoa tão especial, tão doce, tão querida, tão despachada, que eu já conheço das danças, né? Nós nos conhecemos no Festival Rodas do Sul, anos atrás, Um assim, de uma festival. forma mais íntima, né? Podemos estar juntas por Uhum. alguns dias e sentamos na mesma mesa. Eu lembro que eu gostei muito de uma fala tua. Na época eu não tinha formação em dança circular e tu me disseste assim, não precisa, porque eu, na época que eu comecei, a gente fazia sozinho, a gente ia fazendo os cursos e a gente ia se formando. E aí eu achei isso muito legal, eu achei muito inclusivo para mim naquele momento, que estava me questionando a respeito de, porque eu já tinha um grupinho com quem eu dançava aqui em Imbituba, eu estava tentando iniciar um grupo, mas eu pensava, será que eu posso fazer isso? Eu não tenho formação. Então, essas coisas que passam na nossa cabeça e que muitas vezes são aquelas que acabam enfraquecendo a nossa autoestima, né? Essa situação da gente sempre achar que precisa mais um curso, precisa algo mais, em especial mulheres que são muito perfeccionistas. E eu me enquadro, né? Eu acho que esse é um dos pontos assim responsáveis por eu ter iniciado essa jornada, eu ter me percebido como uma pessoa muito perfeccionista e isso ter sido a causa das depressões que eu tive, sendo que a primeira foi quando eu tinha 22 anos. Então, lá atrás, no momento em que eu precisei de atendimento psiquiátrico, que eu precisei de remédio para tratar uma depressão muito profunda, eu me dei conta que eu não era aquela fortaleza que eu imaginava. E aí eu iniciei o meu processo de autoconhecimento lá atrás, com 22 anos, num divã de um psiquiatra freudiano, fiquei 4 anos em terapia, tomando Prozac, tomando carbolítio, ouvindo desse psiquiatra que eu teria que me acostumar com esse diagnóstico, porque eu seria uma mulher deprimida, né? E por alguns anos eu acreditei nisso. Mas, graças a Deus, a vida vai nos moldando e entre quedas e levantadas, eu fui percebendo que eu era responsável pelo meu processo de cura e que eu tinha nas minhas mãos as ferramentas para conseguir lidar com isso. E uma delas seria baixar a bola desse ascendente virgem, que é o autocrítico, que é o chicotinho que tu falou Uhum. ali no início. Né? Então, essa minha caminhada ela vem lá de trás, né? Desta filha. Segunda filha, eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais do que eu, vou fazer 52, agora em julho. Uhum. Então, meu pai só tinha olhos para esse irmão, pai e irmãos muito machistas, e, e eu, uma moça muito sensível, artista, já desde pequena, gostando, né, de trabalhar com as mãos, de desenhar, de pintar, de modelar, de construir coisas. Mas o meu pai olhando para mim meio desconfiado desde pequeno, do tipo, isso não vai dar certo, vai morrer de fome, isso não vai ter futuro. Então eu sentia o peso dessa crítica em mim, e quanto mais a crítica vinha, mais
eu me colocava dentro dessa armadura do perfeccionismo. E ia me engessando, ia me podando. Né? Então, essa primeira depressão que eu tive, eu fui morar depois de ter concluído o curso de artes plásticas, eu fui morar na Itália, em Florença, fazer um curso de desenho de moda. E lá, fatalmente, acabei me comparando. Porque uma brasileira do interior, né, que morou a vida Uau! toda no interior, vai para Florença e tem como colegas mulheres de toda a Europa. Né? Então eu comecei de novo a entrar nessa paranoia de eu não sou boa o suficiente, eu não sei tanto quanto elas, eu não vou conseguir. E a minha paranoia foi tão grande na época que eu não consegui fazer o meu trabalho de conclusão. Então, faltando 6 meses para eu terminar o meu curso, eu surtei, saí da casinha e voltei para o Brasil. E aí foi então que eu iniciei o meu processo de autoconhecimento. Hoje eu falo sobre isso com muita facilidade. Eu superei, né, essa etapa da minha vida e hoje eu agradeço a ela porque foi graças à primeira depressão que eu iniciei o meu processo de autoconhecimento. E hoje eu sou quem eu sou graças a tudo que eu vivi. Então eu valorizo toda a minha história e é isso que eu tento levar para as mulheres, que o nosso poder pessoal, ele mora dentro da nossa história. É muito importante a gente resgatar a nossa caminhada na vida. É muito interessante isso que tu coloca, porque vem muito ao encontro daquilo, né, que a gente sabe, né, Karine? Karine, a gente passa por rituais de passagem, né? Porque uma depressão, quando ela é profunda, e não tem depressão menor ou maior, vamos combinar, ela é um rito de passagem. Sim. Né? É como se nós precisássemos aprender com a dor. É Sim. como se a dor fosse a mola propulsora que nos vira a chave. Né? Às vezes me pergunto por que isso é necessário, por que precisamos, para dar um passo à frente, né, passar pelo processo da dor. Por que a gente escolhe? Porque para mim isso é uma escolha também. Eu acho que quando tu fala da tua depressão, de uma certa forma, ela foi escolhida para que te virasse a chave de alguma forma. Eu acredito muito nisso no que se refere à astrologia, e a astrologia mostra os momentos de crise que a gente faz escolhas. Só que o que a gente não se dá conta, e aí o teu trabalho com o processo de autoconhecimento traz à tona, né, é que não precisamos passar por isso. Quando a gente se autoconhece, a gente consegue fazer a diferença na vida da gente. Sim, tem coisas que a gente não pode mudar, que fazem parte de um processo, ok. Mas pode ser menos dolorido. Não significa que não vá vir com ferida, talvez venha, mas pode ser menos dolorido. Como é Sim. que funciona? Aí tu montou grupo, tu começou a montar grupos de autoamor, tu começou a fazer atendimentos, isso é só com mulheres, homens participam. Como que Então, começou o processo? Me conta o processo criativo de uma mulher que vai para a Europa para fazer um curso que, sim, tu pode não ter te formado, mas tu trouxe muito conhecimento de lá. sim, sim. Então, faltando meio ano para eu me formar, eu volto para o Brasil, inicio o meu processo terapêutico e reencontro uma ex-colega de faculdade que me convida para abrir uma empresa de uniformes. Uau! No início, começamos fazendo chapéus. Então, eu fui chapeleira por um tempo, né? Fazíamos chapéus, aprendi com a pessoa que ensinou o Rui aí no Rio Grande do Sul, o costureiro. Então eu Uau! fazia chapéus manualmente, eu e essa minha colega. Disso a coisa evoluiu para uniformes, nós começamos a trabalhar. Eu desenhava e produzia uniformes para empresas. Trabalhei com isso 12 anos, tive a minha segunda e terceira depressão. Uma porque eu peguei um trabalho muito grande e, de novo, né, a questão controladora do virginiano
tentou controlar tudo e quanto mais eu controlava, mais a coisa escapava das minhas mãos. E a terceira foram roupas que eu criei para um desfile em São Paulo, para a Hair Brasil, para um cabeleireiro bem famoso aí de Porto Alegre. Tinha sido desenhado por uma pessoa também muito conhecida na época e produzido por mim. Então, fui eu que fiz esse trabalho. Eram flores. Então, cada manequim entrava vestida como uma flor. Isso foi tudo pintado à mão, modelado. E eu viajei para São Paulo para vestir essa roupa na mulherada lá nas modelos. E quando quiseram saber quem tinha feito as roupas, eles não me deixaram sair do camarim. E aquilo acabou comigo. E naquele momento eu decidi que eu não queria mais estar no mundo da moda. Que aquele mundo não era para mim, porque era um mundo de puxar tapete e eu não conseguia lidar com aquilo. Então eu fechei as portas do meu ateliê em Porto Alegre. Na época eu fazia terapia com uma mulher, já tinha passado por 2 homens, por 2 técnicas diferentes, né? Fiz Freud, depois eu fiz Reich e estava numa terapeuta junguiana. E aí ela me perguntou, mas tu queres fazer o que agora? Porque eu estava muito abalada, muito chorosa. Eu quero ir para perto do meu marido. Meu marido é italiano, na época ele estava trabalhando em Santa Cruz. Aí ela disse, então vai onde teu coração quer ir. Fechei as portas do ateliê, fui para Santa Cruz. Assim que eu consegui me reestruturar um pouquinho, me convidaram para ser professora de italiano. E aí eu aprendi a ser professora, Rosenara, porque eu não estudei para ser professora, eu nunca me imaginei professora. E comecei a gostar. Eu vi que eu gostava de ensinar. Daquilo ali foi evoluindo, eu continuava gostando de moda, né, mesmo não tendo concluído aquele curso. Aí eu fui fazer uma formação para ser personal stylist em São Paulo. Voltei. Uau, tu rodou, hein, moça? Rodei, eu fiz muita coisa. E todas elas se costuram. Todas as coisas que eu fiz eu aproveito hoje. Aí voltei desse curso de São Paulo e pensei, como é que eu vou começar a trabalhar? Porque era muito caro esse serviço. Né? Eu dizia assim, tá, São Paulo é uma realidade, Santa Cruz do Sul, a minha cidade é outra. Eu não vou conseguir trabalhar cobrando o que a professora lá disse que não tinha que cobrar. Aí eu tive a ideia de montar grupos de mulheres e ensinar para elas os conceitos da consultoria. Montar aulas de consultoria. E isso eu fiz. Então eu comecei em 2009 o meu trabalho com mulheres dentro da consultoria de imagem. Isso foi evoluindo, eu fazia alguns trabalhos individuais também, eu ia na casa das clientes, vestia, mexia no guarda-roupa, aquela função toda. E aí eu comecei a perceber, Rosenara, que quando tu mexe fora de uma pessoa, tu acaba virando uma chave lá dentro. E aí eu quis entender melhor de que forma eu poderia ajudar essas mulheres, aprofundar o meu conhecimento. E aí eu fui parar na Unipaz, aí em Porto Alegre, fui fazer o curso de psicologia transpessoal, para entender mais sobre psicologia. Na minha ideia, eu ia entender os outros. Acabou que eu fui terapiada por mais 2 anos e meio. Tu conhece o sistema da Unipaz, é muito vivencial. É um curso maravilhoso. Maravilhoso. É um dos melhores cursos que tem. Para mim, sim, foi um divisor de águas na minha vida. Era a Karina antes e a Karina depois. Nesse meio tempo, minha mãe faleceu. Meu marido ficou desempregado. Tava com quantos anos? Tu estava com quantos anos aí, Karina? Eu faço 52 em julho. Na época... Mas quando aconteceu isso, tu lembra a tua faixa etária, não? Eu estudei na Unipaz... Quando tu entrou na Unipaz... De 2012 a 2014. 2002 a 2014. Quase 10 anos atrás eu iniciei. Há mais de 10 anos atrás. Então, naquela época, minha mãe já tinha falecido, o Antônio estava desempregado, estava aquela função, tentamos ir para a Itália, não deu certo, voltamos para o Brasil. E a minha irmã, que morava aqui, que já tinha se formado aí na Unipaz, ela é psicoterapeuta transpessoal, me convidou para vir para cá. E aí resolvemos experimentar. Eu estava no meio do curso da psicologia transpessoal, então eu ia todo mês a Porto Alegre e foi um processo muito profundo. Meu primeiro ano aqui foi muito difícil, chorei muito, eu não estava trabalhando, eu estava fazendo o meu TCC, que foi um tarô, sobre sincronicidade, meu TCC. E
E foi muito positivo, porque foi um ano onde eu pude entrar para dentro, né? Eu não tinha aquela obrigação de estar no mercado de trabalho, resolvi me dedicar para a minha escrita e para a Uhum. construção desse tarô, que foi um processo terapêutico muito grande também. Eu me inspirei na consultoria de imagem, nos 7 estilos da consultoria, mas não Sim. no que eles querem dizer no sentido de moda, mas sim no que eles expressam como força. E Uhum. aí a minha irmã na época começou a botar pilha. Ah, tu tá com esse tarô na tua mão, por que que tu não começa a atender com esse tarô? Faz grupo de mulher aqui, começa a fazer um trabalho. E eu comecei, me joguei e disse, vou ver no que dá. Na época eu estava aqui, a minha irmã é muito amiga da astróloga Fernanda Zanini, não sei se tu conhece, ela é paulista. Não, não E conheço. E a Fernanda veio passar um tempo aqui em Garopaba, ela ia dar um curso na Montanha Encantada e ficou na nossa casa. Eu morava com a minha irmã, estava morando com a minha irmã na época, né, nesse primeiro ano. E a minha irmã me deu meu mapa de presente de aniversário. Aí a Que Fernanda lindo! leu o mapa e viu o que eu te disse, que o meu trabalho era com mulheres, que eu ia me realizar no meio de mulheres. E foi num momento muito importante, porque eu estava com muitas dúvidas. Eu não sabia se eu estava seguindo o caminho certo. Então, assim, foi como se ela tivesse me escancarado uma porta, Rosenara, e me dissesse: te joga porque essa é a tua estrada. E aí eu fui assim, de olhos fechados e me joguei mesmo. Eu disse, então se é por aí, é para lá que eu vou e eu vou me atirar mesmo. E aí a Fernanda me convidou naquele mesmo ano para fazer uma participação num trabalho que ela tem com mulheres em São Paulo, que é o Flor de Maria, apresentar o meu tarô. Só que nem eu ainda Que sabia como faz. lindo! Tu tem o tarô aí para mostrar pra gente? Eu não acreditava no meu tarô. Eu dizia, será que esse negócio funciona? Para que eu vou fazer isso? Eu nem acredito nisso. Uhum. O meu ascendente, né, Rosenária Virgem, é terrível. E É aí uma é autocrítica muito exacerbada, né, moça? horrível. E a minha irmã, por outro lado, dizendo, vai, que é isso aí mesmo. Aí, muito a contragosto, comprei cartolina, comprei aquarela e comecei a desenhar e fazer. E via que algumas cartas eram mais fáceis. Ó, isso aqui é o grupo feminino, por exemplo. A carta Ai, que delicadeza. lindo! Tá, mas aí depois tu usou tu fez o tarô, mas tudo aquilo que tu aprendeu lá no curso na Itália, lá naquela época que tu teve mil informações, tu acabou usando aí também, é isso? Tudo, tudo. Ó, isso aqui é liberdade. Então, teve uma função. Tudo na vida da gente tem uma função. A gente vai descobrir Mostra depois. mais, mostra mais. As gurias estão dizendo assim, tô amando essa história. Que lindeza. A Shellen está dizendo. Que linda essa carta, linda, muito bonita. Objetivo, A porque Valéria Adriano está batendo palminhas. os 7 A estilos Lilian da Firmino está dizendo consultoria. muito lindo. A Lilian Firmino está dizendo muito lindo. A Lilian Firmino é uma libriana, deve estar se roendo de felicidade olhando a Poder. beleza. Olha que lindo! Muito bonito. E essas cartas tu utiliza no processo. Utilizo tanto em terapia individual quanto em leitura de tarô. Eu faço atendimento de leitura de tarô. A pessoa faz 3 perguntas, tira 3 cartas, a gente analisa cada uma delas e depois costura as 3. Uso para dar aula na Unipaz, porque o meu seminário é beleza, criatividade e sincronicidade na transpessoalidade. Então eu uso com a turma da Unipaz. E uso Olha também no só, meu. então, para aí, vou te contar. Então agora eu me lembro, tu vinha de vez em quando para Porto Alegre também para dar aula, aqui para o grupo da Unipaz da Transpessoal. Tu acabou pegando um módulo depois de formada da Transpessoal também, né? Então, deixa eu voltar, porque eu sou assim, eu começo a falar e depois tu tem que me puxar. É, Somos duas, tudo bem, não faz mal. Vai. mas voltando, então, eu acabei terminando a psicologia transpessoal em 2014 e foi exatamente, Rosenara, 20 anos após eu ter falido com o meu trabalho de conclusão na Itália. Uau! Uhul! Olha a sincronicidade da coisa, meu Deus. Então foi muito Poderoso isso. significativo. Lá atrás eu não consegui,
Eu cheguei a pensar em me matar na época. Hoje eu digo assim, Eu imagino. mas Eu foi imagino. algo complicado, Muito forte. muito forte, pelo sentimento de falência, Rosenara. Porque eu pensava, o que Uhum. que eu vou dizer para os meus pais? O que que as pessoas vão falar quando eu voltar para o Brasil sem ter concluído um curso que foi tão caro, que meu pai, né, teve tanta dificuldade para me ajudar a pagar? Como assim? O que que eu vou dizer para as pessoas? A autocobrança que tu falaste antes, muito Entendi. forte, muito forte. Então, não só eu consegui concluir isso, foi um presente assim na minha vida, como Que no que eu lindo. terminei, no mesmo ano a Solange, a ex-secretária da Transpessoal da Unipaz, me liga e diz assim: tu vais dar um seminário. Eu não acreditei, Rosemary. Eu não acreditei, porque eu disse, como que eu ontem estava ali como aluna e agora vou dar aula? O que que viram em mim para me convidar para dar aula? E aí, o Mauro, com aquele jeito dele, né? O Ah, tu Mauro é monta o seminário, fantástico. vai ter esse nome aí, tu faz do jeito que tu quiser, depois tu me manda. No dia do seminário, eu encontro o Mauro. São duas salas, né? Tô eu numa sala e ele na outra. Eu disse, Mauro, eu te mandei o material e tu não olhou. Como é que eu vou dar aula sem saber se o material tá bom? Aí ele disse assim, então vem aqui na minha sala 10 minutos que nós vamos conversar. Aí eu disse para ele, Confiança. Isso é confiança, minha amiga. é, Entendeu? A confiança. sim, sim. Mas Bacana. para tu te dar conta, e as pessoas que estão aqui nos assistindo, o quanto eu não confiava em mim, o quanto a minha autoestima era baixa. Uhum. Porque eu me perguntava o tempo inteiro o que que ele viu em mim. Mas será que ele não está enganado? Eu não estou pronta para dar aula. Eu não posso estar ali, eu não sei. E aí eu sento com ele na poltrona e ele me pergunta assim: tu sabe por que que tu tá aqui? Eu disse: não, eu acho que foi porque tu gostou do meu TCC. Daí ele disse: sim, mas não é só isso. Há muito tempo eu procurava alguém para dar aula, para dar um seminário que tivesse relação com a arte, mas eu precisava de uma pessoa que tivesse a prática, mas também a parte teórica. E tu foste a primeira pessoa que apareceu que uniu essa parte Olha mais só. didática. Uhum. E aí eu tive, Rosenara, que agradecer o meu pai, porque o meu pai desde pequeno me fazia engolir livro. E cada vez que ele me dava um livro, eu achava que ele estava dizendo que eu era burra. E eu ficava com muita raiva. Eu dizia, ele deve achar que eu sou burra, que ele só quer que eu leia. E ali caíram todas as fichas. Eu disse, meu Deus, como é lindo isso, eu juntar toda a parte artística da minha mãe, que eu herdei dela, toda a manualidade, a estética, e a parte teórica do Ai, meu que pai. lindo. O livro Onde Estão as Moedas, para quem não leu, da constelação familiar, sabe? Então, a psicologia transpessoal, ela foi me dando muitos presentes. Ela fez com que eu reavaliasse toda a minha história de uma forma diferente. E aí, depois disso, eu acabei tendo essa ideia de trabalhar com as mulheres a autoestima, mas eu ainda não sabia como, porque estava tudo aqui na minha cabeça. Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não conseguia botar isso para o papel. Eu não sei se tu me entende, se tu é assim também. Eu tenho muitas ideias, Entendo muito bem. Entendo muito bem. Entendo sim. mas aí o universo coloca anjos na nossa vida. E nós temos um amigo aqui em Bituba, que é o que eu te falei até esses dias da mídia digital. Um dia eu sentei com Uhum. e ele disse assim: tá, mas me fala aí o que é esse teu projeto. Aí eu comecei a contar. Daí ele pegou um papel, Rosenari, e começou a botar assim em forma de fluxograma, puxar a flecha para cá. Tá aqui, olha, ele disse: é isso aqui que tu tem que fazer. Eu disse: bah, sabe? Assim parece que ele materializou de uma forma objetiva e clara toda a confusão que eu tinha na minha cabeça. E aí ali eu comecei a trabalhar. Eu fiquei um ano montando essa jornada. E eu chamo o meu trabalho de terapia do autoamor. A jornada do autoamor é uma ferramenta da terapia do autoamor. A dança circular é uma ferramenta.
da terapia. O tarô é Uhum. outra ferramenta. O religar é outra ferramenta ainda. E hoje eu enxergo Uau! a mulher e o homem, o ser humano, como um ser cuja beleza vem de dentro para fora, que é o contrário do que a consultoria trabalha. E isso eu vi. Uhum. Só trabalhando fora não sustenta. Não sustenta. A construção tem que ser de dentro. E integral, ou seja, é uma beleza que passa pelo meu corpo físico. E o que, que o físico precisa? Dormir, se alimentar bem, fazer exercício, se divertir, brincar. Isso é comprovado cientificamente. Nosso corpo Sim, mental precisa ser alimentado com bons pensamentos, o emocional também, e o espiritual da mesma forma. Então, isso é outra coisa que a jornada aborda. A gente trabalhar todos esses corpos para que essa beleza seja total e não só uma beleza externa. a Karina, tu tinha me dito que a jornada, quando tu criou ela, ela tinha 9 meses, né? Oito, É tinha isso, oito, né? 8. Tinha sim, 8 meses. E aí agora tu passou a jornada para 7 meses. Por que isso. tu está fazendo a jornada online neste período? Sim, o ano Olha só que passado eu já bacana. tive que adaptar toda a jornada, porque eu estava com o grupo inscrito, montado, e no dia de começar, Uhum. barraram tudo. Aí eu comecei a fazer online bate-papos. Não, vamos nos encontrar, vamos conversando. Aí eu passava pequenas tarefas. Ah, a gente se encontra daqui a 15 dias, vocês vão me trazer o que, que vocês conseguiram fazer dessa tarefa. E foi indo. Aí eu tive que gravar videoaulas. Ah, terrível, assim, passar por isso, né? Ah, vou ter que gravar, não gosto, gosto de estar na frente das pessoas, mas fui lá. O santo marido de novo ajudou. Vamos gravar, eu te Santo ajudo. Antônio. Santo Antônio. Gravei minhas aulas. Comecei e descobri que eu gosto de criar meditações conduzidas. E aí Que criava meditações, bacana. passava para elas. Eu tenho inclusive um canal, gente. Se alguém gosta, são gratuitas, estão no canal. Depois eu posso deixar o endereço aí para vocês. E aí a jornada foi acontecendo assim, Rosenar. Até que em dezembro eu consegui encontrar a mulherada. Aí nos encontramos em dezembro, janeiro e fevereiro fizemos a nossa imersão de final de semana. Então a jornada acabou sendo de quase um ano, que ela iniciou em março e terminou em Uhum. fevereiro. Ai, que lindo! Que lindo. E esse E ano, este ano tem previsão de sair jornada novamente, Karina? olha, eu já estou com metade das inscrições feitas. São só 10 vagas, eu já tenho Olha que 5. bacana. É. E Aham. estou propondo ela online, porque a gente sabe que esse ano vai ser como ano passado, né? Fecha. Sim, esse ano vai ser igual. Não tem, não tem. Por mais que a gente consiga tomar vacina, não vai rolar, né? Se a É, gente precisa se cuidar, o negócio é ficar em casa, né? Porque é, a coisa está bem complicada. Muita gente querida no hospital, gente querida fazendo passagem, não vale a pena arriscar. Né? Não tem sim, porquê. Quer dizer que sim. tu vais começar agora um grupo, então. Já está com inscrição Isso. aberta para um outro Já grupo. tem gente Depois inscrita. deixa. O teu contato está em cima ali que eu estou vendo. Mas depois, se tu quiser escrever, escreve para as gurias saberem. Eu sei que tu já falou agora que tem um contato no Telegram onde tu faz, como chama? Tem, Eu tenho são meditações guiadas que são gratuitas. meditações guiadas. Para quem curte meditação guiada, é maravilhoso, né? Sim, Porque neste momento a gente precisa estimular o cérebro, sim. né? Fazer com que o cérebro trabalhe a nosso favor. E escutar uma meditação guiada nos leva a entrar em processo de interiorização. E como a gente se defronta diariamente com muita notícia ruim, né? Se a gente, Exato. quem é aficionado por TV ou por noticiário, né? Tu precisa desse tempinho para restaurar corpo. E a meditação faz esse processo muito bem, Sim, tem né? Com meditações lá que certeza. chamam, por exemplo, estabilizando o campo interno, estabilizando o campo externo, encontrando o curador interno, encontrando a deusa interna. Algumas, inclusive, são meditações que eu uso na jornada.
Então tem muita coisa lá. Tem realmente para quem gosta, eu acho que vale a pena experimentar, porque estimula também a nossa criatividade, né, Rosinara? A gente conseguir se Sim, transportar para aquele lugar, enfim. tá. Sabe que eu Então, fiquei muito curiosa? Porque tu teve uma caminhada e tanto durante um período, digamos, uns 20 anos da tua vida, uns 30 anos da tua vida, foi uma bela caminhada, porque a primeira caída foi com 22, 23 anos, quando a gente tem uma passagem ali dentro do ciclo astrológico que tu vivenciou uma oposição de Urano. Ali já começa, isso é. E o que, que acabou acontecendo? Tu acabou entrando em depressão, porque tu precisou tomar uma atitude para virar a chave. Olha só, tem uma menina dizendo aqui, a Alquimia Mandalas, que saudade dos nossos encontros, o aprendizado continua. Ela deve ser tua aluna. ela fez a jornada em 2019, ela era a nossa anciã, é uma mulher maravilhosa, Rosinara. E eu nunca esqueço que ela disse assim, com a idade que eu tenho, eu achei que eu não tinha mais nada para aprender. E eu estou aqui A aprendendo gente sempre contigo. tem. A gente sempre tem a Gislaine Amaral, que semana passada também participou aqui da live, falando sobre. O tema foi CNV, diálogos entre pais e filhos, né? Diálogos que aproximam pais e filhos. Também disse que está encantada com a tua partilha. Né? E é realmente uma história encantadora. Mostra, né, a capacidade que tu teve de te reinventar, né? E eu imagino isso, e hoje em dia tu mora em Bituba. Toda a tua história de tu saiu de Santa Cruz, foi para as Europa, foi para a Itália, aí tu volta para Porto Alegre, tu participa de um grupo maravilhoso, que a Unipaz ali é fantástica, aí tu dá aula ali, de repente tu te muda para Imbituba. É uma jornada muito interessante essa tua, Sim. né? De É, porque reinvenção, Karina. Imbituba é um lugar bastante desafiador, né? As pessoas acham que quem mora na praia tá sempre de férias, que é um vidão, que a gente tá sempre na beira da praia. A gente rala muito. É uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, e o mercado de trabalho aqui é bem restrito. Então, realmente, eu tive que me reinventar. E o meu primeiro trabalho aqui também foi como prof de italiano. Eu trabalhei 3 anos numa escola de línguas aqui, dando aula de italiano. Olha só. Paralelamente. Então, assim, a nossa vida, quando a gente olha daqui para trás e consegue fazer essa leitura, costurando tudo que a gente fez. Eu trabalhei em agência de publicidade também, Rosinara, quando eu estava estudando ainda artes plásticas. Então, tudo que eu fiz, de alguma forma, eu uso hoje. E tudo foi importante para essa caminhada. Né? Então, eu Eu acho que acho que perceber isso é importante. Eu não sei se a Michelle Cone que está aqui ainda na live, mas a Michelle é uma mulher que me lembra que a gente está sempre aprendendo, porque a Michelle, nós trabalhamos juntas numa emissora de TV. A Michelle passou por um processo bem complicado quando ela descobriu que era celíaca, e a descoberta dela em ser celíaca a fez fazer muitas pesquisas, a procurar muita coisa em termos de alimentação, porque ela passava muito mal. E, em função disso, ela acabou construindo uma empresa que chama Maná Sem Glúten, que olha é só, alimentos somente para celíacos. Né? E legal. eu não sei se ela está aí, ela estava aí. Como ela Sim, tem filho sim, pequeno, não sei se esse horário a casa lá não está pegando fogo. Né? Mas sim. eu acho assim que eu digo assim que interessante essa coisa da gente costurar, né? Eu acho que a Michelle está aqui. Eu vou chamar a Michelle para fazer uma live aqui comigo se ela topar, né? Porque eu acho a história dela, ela é uma mulher guerreira, de fé, né? Que apostou naquilo que ela queria, e eu imagino que teve muitos momentos em que ela teve vontade de desistir, né, para mostrar para qualquer mulher que não importa a faixa etária. Gente, eu me reinventei depois dos 50. E é muito importante a gente falar sobre isso, né, Rosenara? Porque eu vejo assim muitos Sim, jovens que estão na fase de escolha profissional
e ficam ansiosos porque querem escolher a sua profissão para o resto da vida. Eu dou risada e digo assim, olha aqui, eu tô terapeuta há tão pouco tempo e quando eu comecei eu jamais imaginei que eu ia estar aqui. Então a importância da gente ser flexível, da gente começar por algum lugar, abrir uma porta e se jogar e ver para onde essa porta vai nos levar, porque ao longo da vida a gente vai mudar muitas vezes. Então é importante que a gente fale sobre isso, que a gente diga, olha, gente, comecei lá atrás como empresária, fui chapeleira, fui professora de italiano, agora estou aqui terapeuta. E aí? Tudo é importante, né, Rosenária? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar também com tarô, que lá na minha cidade, em Santa Cruz, as pessoas sabem que eu sou filha do psiquiatra, né? E aí diziam assim para mim, Uhum. ai, mas tu não trabalhava com moda? Agora tu virou taróloga? Com desdém, sabe? Tipo assim, como assim? Preconceito, né, Karina? É. Então eu acho que É ego, gente, é ego, é julgamento idiota. Ai, desculpe a palavra, mas é um julgamento bobo. porque nós somos, como tu disseste ali, multifacetados. Por que eu vou escolher só uma parte de mim se eu tenho tantas? Né? Que são essas tantas partes que formam esse ser único que eu sou, que a Rosenara é, que todos somos. Porque senão a gente entra para dentro de uma forma e fica todo mundo igual, e o mundo fica sem graça. O que eu acho interessante é que nós somos mulheres. Enquanto mulheres, nós passamos por muitos ritos de passagem. Porque a gente tem, nós nascemos, depois nós menstruamos, depois tem mulheres que optam por ter filho, tem filho, depois nós passamos pela menopausa, nós sentimos os ritos de passagem no nosso corpo físico. Porque Sim. quem menstrua por mais de 20 anos sabe o que é o processo de sangrar, sabe o que sente. Isso é uma vibração que não tem como explicar. Só quem é mulher sabe o que é isso. E sim, é mágico. Para algumas mulheres é muito complicado, mas existe magia nisso. Existe Sim, magia no sangue que sai da gente, sim, né? E nós temos essa capacidade de reinvenção. Nós conseguimos virar jogos em momentos em que a gente acha que nada vai dar certo na vida da gente. E que de repente a gente se senta num cantinho. Eu tenho um cachorrinho que chama Maia, que está aqui do meu lado, né? Mas que de repente, quando tu vê, tu olha assim, de com quem é que eu vou conversar? Bom, vou conversar com a Maia, para ver se ela sana, me traz de novo a sanidade nesse momento em que eu perdi. Tô falando sim, sério, né? sim. Então é assim, ó, é perceber que a vida, né, é cheia de pequenos momentos e que nós construímos desde o momento em que a gente nasce uma colcha de retalhos. E que se a gente, quando chegar numa determinada faixa etária, eu já estou numa faixa etária que a gente chama faixa etária do outono, né? Já menstruei, já não menstruo mais, então eu já cheguei naquela fase outonal da vida, faz parte, né, do processo. Sim. E dentro dessa fase eu me dou conta que o meu ritmo diminuiu mesmo eu estando no mercado de trabalho, atuando profissionalmente. Sim, sim. Mas é um outro pique, tudo bem. Eu mudei de carreira com 50 anos de idade. E eu me lembro que na época, Karina, eu morria de medo. E não foi porque eu quis, foi porque eu fui demitida, Sim. né? E eu me lembro que na época me deu muito medo. O que eu, crença, preconceito, com 50 anos vou fazer na minha vida? Quando eu deveria estar num processo de aposentadoria. O que é isso? A gente tem muita vida, tem muita garra, Sim, sim. E é né? isso E que nos a mantém tua jovens live e hoje me vivas, diz né, Rosenara? uhum. A gente se manter em processo de transformação ou construção. E isso Por- nunca acaba, né? Nunca acaba. Enquanto a gente estiver aqui, tem um amigo nosso que é guerreiro, que ele diz assim, essa frase ficou famosa entre nós:
Não tem cheguei. Não tem cheguei. Enquanto eu estiver aqui, nesse corpo, eu estou num processo evolutivo. Quando É eu isso acho aí. que eu venci alguma coisa, vem o próximo desafio. E essa é a beleza da vida, né? Porque tu falaste antes, né? Por que será que a gente aprende na dor? Porque se o mundo fosse todo cor-de-rosa, sem desafio, nós ficaríamos acomodados. Na zona de conforto. Na zona de conforto, como diz uma que fez a jornada, essa frase também ficou famosa, a gente fica na merda quentinha. É verdade. E aí fica aí, não tem vontade de levantar, não tem vontade de mudar a vida da gente. E só quem muda o nosso processo somos nós. É uma escolha diária ao acordar, né? Eu posso acordar, abrir os olhos e pensar que eu vou ter um belo dia, ou eu posso acordar e pensar, bah, hoje não vai dar certo. Ai, não vai dar certo. É E é uma verdade. escolha. É uma Sim, escolha. E não é uma escolha fácil numa pandemia, porque a sim. gente está vivendo um processo onde a gente está sendo muito convidado a viver a internalização, né? E volto a dizer, esta semana é uma semana muito especial, né? Hoje, quarta-feira, é dia de Mercúrio, né? Mercúrio é aquele que é o mensageiro, é o que leva as mensagens. Então, o dia que eu escolhi para fazer as lives foi no dia do Mercúrio, para levar uma mensagem para as pessoas. Foi uma escolha consciente. Mas especificamente nessa quarta-feira, a gente vive um momento santo. Sim. A gente está vivendo uma caminhada até domingo, né, de voltar para dentro, talvez. Eu não sei tu, Karina, mas hoje foi um dia assim que eu senti muita vontade de ficar quieta. Sim, eu tenho muita coisa a fazer. Sim, eu tenho compromissos a cumprir, mas eu também tenho sentido essa semana desde a lua cheia, né? Essa lua cheia Vida em inebriante, movimento. uma sensação, uma necessidade de quietude. Isso é uma necessidade de me conectar com a deusa, com Sim. essa deusa interna que existe dentro de mim. E isso também é auto-amor, né? Já que o nome da nossa live é Auto-amor na prática, eu respeitar os meus ritmos, né, Rosenara? Isso faz Uhum, parte, assim como eu acordar de manhã e resolver ter um bom dia. O que eu vou fazer hoje, uhum, neste dia, para mim, só para mim? Nem que seja eu colocar aquela música que eu gosto e ao final do dia eu poder agradecer a mim algo que eu fiz por mim. Porque a mulher ela é muito de fazer para o outro. Ela está sempre em função do outro, ela orbita ao redor do marido, dos filhos, e ela esquece dela muito facilmente. é Então, verdade. o auto-amor é isso. No fim das contas, é a gente se dar conta de que nós, mulheres, somos o pilar da casa. Quando a mulher da casa não está bem, nada está bem. Essa semana eu disse para uma pessoa, para uma mulher, que faz sessão semanal comigo, exatamente isso. Ela muito preocupada com os filhos, que os filhos estão um pouco desorientados e tal. Eu disse, sim, mas tu precisa olhar para ti, tu precisa agora cuidar de ti. Porque quando tu te centrares, teus filhos entram no eixo, tua casa entra no É eixo. bem isso. E isso não é egoísmo. É outra coisa que as mulheres às vezes têm dificuldade de aceitar. Ah, mas então agora eu vou virar egoísta? Não, tu precisa cuidar de ti porque tu é o pilar da casa. Quando tu estiveres bem, tudo entra no seu curso natural. Então é a gente aprender a olhar para a gente, aprender a dizer não quando precisa dizer não, aprender a demarcar Uhum. limites, aprender a se posicionar e não ficar só agradando o outro. A gente tem essa necessidade de agradar também, aprender a lidar com os nossos processos reativos e quando aquilo vem como agressividade, porque eu engoli sapo a vida inteira e daqui a pouco eu É tenho bem meus isso aí. montantes, aprender a lidar com o meu perfeccionismo, aprender a lidar com a Uhum. segurança, com o meu corpo. Essa é a jornada do auto-amor, né? São alguns temas que a gente vai trabalhando
para aprender a lidar e tornar a nossa vida um pouco mais leve e estarmos mais seguras com quem a gente é. É autoaceitação, é autocompaixão. É mais ou menos isso. Então fica o convite, a gente já está finalizando, tá? Acho que, por incrível que pareça, são 19h25 já. Passou Né? O rápido. tempo passa rápido. Mas assim, ó, finalizando, né, quem se sentir chamado, a Karina vai deixar. Tem o nome da Karina em cima, Vou dar um ali em oi cima aqui, está então. fixado. Tá fixado o nome da Karina, mas ela vai dar um oi aqui, Já e dei aí um oi. vocês podem ir lá na página dela, né, e começar a seguir ela, porque ela traz muitas informações bacanas. Né, e quanto mais informações que nos alimentem a alma, melhor. Né, nós precisamos disso neste momento. Né? Sim, E isso ela mesmo. tem um grupo maravilhoso, tu tens um grupo maravilhoso no Telegram, que é um grupo de meditação, é um grupo gratuito, onde ela coloca à disposição meditações fantásticas. Então, gente, entrem entre no Instagram da Karina para que vocês possam usufruir disso também, que tão generosamente ela está oferecendo. É verdade. A Lilian escreveu assim, ó, que live maravilhosa. A Carla escreveu, que luxo. Né? O pessoal está dizendo, muito inspirador, gratidão. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, sintam-se à vontade também em falar, porque a gente vai falando e às vezes a gente esquece que tem gente bacana aqui Claro. também participando. Né? Então, por favor, a Casa das Flores e Arte está dizendo, sou eu, a Rê. Deve ser alguém que tu conhece, Casa das Flores, sou eu, a Rê. Né? Eu não, se for para mim, eu não sei. Gratidão, Karina e Rosenara. O pessoal está muito obrigado, muito inspiradora, a Michelle está dizendo também. Então, assim, ó, obrigado pela live, né? Eu vou pedir para Karina deixar uma mensagem de alto amor. Agora, no final, talvez uma carta do teu tarô que tu tire para nós, Ai, que vou tirar traga uma. uma inspiração para esse momento, ou o que tu quiseres. Enquanto eu vou embaralhando aqui para tirar, eu fiz o somatório do dia de hoje. Deu 12. 12 é a carta do Uau! pendurado. Te deste conta disso? É. O pendurado nos pede Uhum, para a gente olhar as coisas por um outro ângulo. Então vamos olhar essa uhum, pandemia por um outro ângulo. Vamos olhar uhum. esse momento que a gente está vivendo como uma oportunidade de crescimento. Em vez de olhar o copo meio vazio, olhar o copo meio cheio. Porque a mensagem que eu Ok. gostaria de deixar, Rosenara, é que o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida é o autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma. É Autoconhecimento. verdade. Porque quanto mais a gente se conhece, mais nós vamos ficando com uma autoestima mais forte, Elevada. elevada, porque aí eu sei o que está pegando, eu sei o que me tira poder, eu sei o que me traz insegurança, eu sei os meus Uhum, gatilhos. Então, uhum. olha a carta que saiu, número 3, a Imperatriz, o gozo. Uau! Adoro! É a Não nossa podia ser cara. mais feminina. A imperatriz é feminina. Karina, fala para quem não conhece tarô. Tem gente que não conhece tarô. Eu conheço, tá? Mas eu Então, vou pedir para tu falar um pouquinho da imperatriz. essa carta, só dizendo, Valéria, depois eu dito aqui o endereço do canal no Telegram, tá? Mas, como eu falei, as cartas são construídas dentro dos 7 estilos da consultoria de imagem, como inspiração. Esta carta é do grupo sexy, sensual, tá? Então, ela Uau! tem um fundo quente, ela tem um fundo vermelho alaranjado, que fala do primeiro chakra, que fala, então, do nosso poder feminino, que mora, né, lá no primeiro chakra. Ela fala
da gente vivenciar o nosso aspecto do feminino, aquele que quer e está na vida para dar e receber amor, para dar e receber gozo, o gozo em todas as suas formas, não só o gozo no que diz respeito ao sexo, mas gozar comendo um quindim, se eu adoro quindim, gozar olhando um belo filme, gozar saindo para passear na lua cheia, sabe? É ter prazer, é buscar prazer. Nós estamos precisando muito disso agora. Não ficar socado em casa olhando TV e desgraça. Não ficar escutando quem fica só falando de sofrimento e desgraça. Sai correndo. Vai buscar coisa positiva na tua vida. Vai buscar aquilo que alegra a tua alma. Vai te enfeitar, te perfumar para ti mesma. Mesmo que tu more sozinha. Bota uma saia rodada, vai dançar. É isso que essa carta está falando. E o 12, que é o pendurado, somado dá 3, que de novo é a imperatriz. Então, sincronicidade não é coincidência. Jung disse que a diferença entre a sincronicidade e a coincidência é que quando algo que acontece traz para nós um significado, um evento significativo, é sincronicidade. Então, isso aqui, ó, é sincronicidade, é presente de Deus. Ou do divino, lindo, ou do Pai Maior, o que vocês quiserem acreditar. Mas é um presente. coloca coloca o endereço, alguém pediu o endereço do Telegram. Eu acho que se vocês entrarem no Instagram da Karina, ali deve ter um link que leva vocês até o Telegram dela. Qual é o Instagram da Karine? Karine, dá oi de novo ali. Bota o teu oizinho de novo. O Instagram da Karine. Mas o Instagram da Karina tá lá em cima, gente. É ali, vocês ó. Vão ver do lado do meu. Tá? KHA, Karina, daí aquele tracinho, o que é o meu sobrenome, tá? E lá na minha tem um linkzinho em azul, que é o do Telegram. É t.me/terapia do autoamor. Esse é o canal do Telegram das meditações. Tá? Olha só, bonita da minha vida. Eu tô muito agradecida, tá? Me senti muito bem, muito feliz, grata por ter aceitado esse convite, né? Gratidão ao pessoal que se manteve aqui com a gente durante esse tempo na live. A tua história é uma inspiração, né? Muito, muito, muito linda, de morrer mesmo. O trabalho que tu faz é fantástico. E eu ainda quero conhecer mais desse trabalho de pertinho. Tá bom, meu amor? Alguma mensagem, Cá, antes da gente encerrar? Vamos viver a nossa imperatriz. Então, é quarta-feira santa, mas nem por isso a gente vai deixar de gozar a vida. Então, gozemos a vida, mulheres. Gozem a vida em todos os sentidos. Uhul! Ó, beijo grande. Feliz noite de quarta-feira. Quarta-feira que vem aqui no canal eu vou trazer o seu Denis e eu e o Denis vamos falar sobre o curador que nos habita. Ai, tá? É um tema também bastante interessante, o curador que nos habita. Mas aí a gente vai falar de um outro tipo de energia. O Denis trabalha com energia vibracional e ele vai trazer um pouquinho desse conhecimento dele para a gente aqui no canal, tá bom? Ó, ai, como é difícil dar tchau. Pois é, né? É verdade. Quando a gente engata o papo, né, Rosenara? Que o papo tá fluindo, deixa agora terminar. Então lá, um beijo grande. Beijo. Agora, encerrando aqui. Tchau, gente bonita. Obrigadão a todos beijo. E a ti. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.